Olá, uma ótima tarde para você. Hoje é segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 e nós falamos ao vivo de Sorocaba, no interior do estado de São Paulo. Viemos para cá a 100 quilômetros da Assembleia Legislativa, no Conjunto Hospitalar Sorocaba, para conhecer mais sobre o trabalho que é desenvolvido por aqui. E nessa comemoração especial de 190 anos da Assembleia Legislativa de São Paulo, nós vamos falar sobre leis que transformaram a vida das pessoas que vivem no nosso estado. Uma dessas leis é a lei que criou em 1991 o Dia Estadual do Doador de Órgãos. Esse hospital é referência no interior do estado na captação de órgãos para potenciais doadores, para redução da fila de transplantes. Nós vamos falar nessa edição especial sobre os números que o estado de São Paulo tem conquistado ao longo dos últimos anos em relação aos transplantes. Nós vamos conversar com médicos, especialistas e também personagens para entender a importância da doação de órgãos e todo o trabalho que é desenvolvido por aqui. Fica com a gente, porque agora a gente vai entender um pouquinho mais desse trabalho nessa unidade, porque nós conversamos com o responsável técnico mais cedo e ele contou pra gente, o médico Bruno Toldo, sobre como funciona a captação de órgãos aqui nesta unidade. Vamos acompanhar a entrevista que nós fizemos com ele mais cedo. A gente conversa com o Dr. Bruno Toldo, médico responsável técnico pelo Conjunto Hospitalar aqui de Sorocaba, no interior do estado, que gentilmente nos atende. Eu queria entender, doutor, esse hospital é uma referência na área de doação, transplantes de órgãos para o interior do nosso estado? Sim, primeiro boa tarde. O nosso hospital é o maior centro de captação de órgãos do interior do estado. No ano passado foram 73 candidatos à doação de órgãos. Desses 73, 25 geraram doações de órgãos para salvar vidas. Quer dizer, explica pra gente o quanto cada captação que vocês fazem aqui, como é que funciona isso e qual o potencial, né, dessas captações para poder salvar outras vidas. Em trauma, então, e por isso a gente recebe muitos pacientes que têm dano cerebral irreversível, que potencialmente evoluem para a morte cefálica. E nós temos toda a capacitação e o treinamento para poder desenvolver esse potencial doador, fazer o diagnóstico, né, notificar essa potencial morte cefálica e, após a notificação, manutenção desse potencial doador, notificação para a OPO, que vai fazer o contato com as equipes de receptação, as equipes de transplante, e para que eles possam vir retirar os órgãos. Como é que é esse processo, essa preparação da equipe, doutor? Porque precisa ter uma expertise, como a gente estava falando, uma certa habilidade para lidar com esse assunto, com esse tema. Queria que o senhor falasse dessa parte técnica, né? Como é que funciona e como é que o hospital está preparado, né, para fazer a diferença de fato. Exatamente. Apesar do protocolo de morte encefálica, de diagnóstico de morte encefálica, eles são dois protocolos clínicos, então são dois exames clínicos que são de fácil acesso, porque qualquer hospital está habilitado, e um segundo exame complementar, que geralmente ou é o exame que o hospital tem, ou a região que é responsável pela captação de órgãos, ela traz esse equipamento para poder fazer o exame. Mas esse não é o mais complexo. O mais complexo é como você mantém o potencial doador, porque você tem que virar uma chave de um tipo de tratamento para você tratar uma pessoa que evoluiu a óbito, e você tem que manter aquela vitalidade dos órgãos para que a hora que ele for fazer a captação, né, e o receptor ele for receber esse órgão, ele está numa condição normal, né, como se aquela pessoa que doou aquele órgão, ela tivesse doado praticamente tirado o órgão no momento, e ele vai para outra pessoa com toda a viabilidade desse órgão. Quer dizer, o tempo é determinante.
né, para poder, de fato, a gente ter sucesso tanto na captação quanto na questão da pessoa que vai ali receber, que está na fila de transplantes. Queria que o senhor falasse um pouco desses desafios sobre essa grande fila que o estado de São Paulo ainda tem em relação aos transplantes, assim como todo o Brasil, apesar do estado ser uma referência, esse hospital ser uma referência, mas quais são esses principais desafios? Ainda por exemplo, a barreira familiar, muita gente não conhecer como é que funciona de fato todo esse processo para transplante de órgãos? Exatamente. Primeiro, o tempo é ouro, né, na questão do transplante. A gente chama de isquemia e reperfusão, então todo o tempo que você gasta para diagnosticar, retirar esse órgão e levar para um centro especializado onde o paciente que vai receber esse órgão está, isso é fundamental para a viabilidade e para o resultado desse transplante. Mas, porém, além disso, hoje é até uma notícia que é triste, mas para a gente é satisfatória, que o estado de São Paulo é o maior transplantador do Brasil. A grande maioria, mais de 50% dos transplantes do Brasil estão concentrados aqui no estado de São Paulo, e com isso, mas porém isso tem 70% dos casos de morte encefálica, eles não vão para transplantes. E aí envolvem diversas coisas, questões culturais, religiosas, entendimento da família, a habilidade, lidar com o luto e principalmente o desconhecimento, né, das equipes assistenciais em manter aquele potencial doador para que aquele órgão fique viável. Quer dizer, são vários processos que passa não só pelo paciente, mas atinge também a família que está vivendo ali, para quem está na fila, para a pessoa que de fato está do outro lado vivendo luto e que muitas vezes não consegue entender a dimensão do gesto de fazer essa doação, que é muito significativa. Quantas vidas podem ser salvas, doutor, quando essa captação acontece, a depender aí do tipo de órgão, desse tempo também que o senhor destacou? Então, a gente fala que, em geral, um doador, ele salva 8 vidas. E às vezes isso é mais, porque às vezes isso é um efeito em cascata. A gente sabe que você tirando um paciente rápido de uma fila de transplante, tem outro que você possa cuidar de uma outra forma. Então isso vira um efeito em cascata. Então eu acho que o ganho também de uma instituição que faz transplante, a maturidade que ela ganha, o expertise, a complexidade, a melhoria em processos que você tem dentro dessa instituição, os ganhos são inestimáveis. Então não diria que seria um benefício só para quem recebe o órgão, mas é para todo o sistema de saúde. Sim. E por falar nisso, o sistema de saúde público brasileiro é referência mundial nesse assunto. Mais de 80% dos transplantes feitos no Brasil são aí feitos através do Sistema Único de Saúde, o SUS. Eu queria que o senhor falasse, doutor, qual é o perfil de quem está na fila, quem chega, né, para essa doação, e qual é o perfil também desses potenciais doadores? O senhor falou de uma forma muito triste a gente pensar nisso, mas as pessoas que têm a morte encefálica por trauma, como é que funciona isso? Qual é esse perfil que vocês avaliam de fato desses dois lados da moeda? Infelizmente essa é uma notícia triste, né? Porque a grande maioria dos doadores são jovens vítimas de trauma crânioencefálico grave, e a grande maioria deles por acidente automobilístico. E hoje a gente sabe que a gente vive uma epidemia de acidentes automobilísticos. Mas são eles que salvam vidas, eles que nos proporcionam que outras vidas possam ser salvas e que a gente possa evoluir na medicina. Mas é um dado triste, né? Então, o que eu acho, né, o que a gente vê muito assim é que é um momento muito difícil. É uma equipe multiprofissional, muito bem treinada, mas cada morte encefálica que a gente tem que comunicar à família, que acionar o órgão, né, a OPO, não é fácil. Cada caso é um caso. Não existe padronização. A hora que você vai confrontar com aquela família, com aqueles entes queridos, com os responsáveis, cada caso é um caso, é diferente e não é fácil. E você tem história, né, doutor, nesse assunto. Como é que tem sido essa trajetória e essa habilidade, essa expertise que tem se desenvolvido ao longo dos anos, observando também esse sistema público aqui no interior e o estado de São Paulo de uma forma geral? Como é que você avalia não só a sua trajetória pessoal, mas também tudo isso que está sendo desenvolvido e deixando aí o nosso estado como o estado que mais faz transplante de órgãos, né, se a gente olhar para o Brasil inteiro?
Para mim é um orgulho, nesses meus anos de formado como médico intensivista, que eu pude trabalhar tive a oportunidade de trabalhar com muitos transplantes, principalmente transplantes de fígado, e com grandes equipes em grandes instituições. Eu trago essa bagagem comigo, também fui por muitos anos, dei muito treinamento de manutenção de potenciais doadores de órgãos pelo Brasil, vinculado ao Ministério da Saúde. E isso para mim é um orgulho, porque eu lembro de casos de transplantes assim que a gente acompanhou, que ficaram muitos dias, meses, às vezes até 3 meses dentro da UTI, sai e essas pessoas estão vivas até hoje, com uma vida normal. Então, para mim, isso é um preço que, assim, inestimável. O Estado de São Paulo, ele é a máquina do transplante no Brasil. Eu acho que onde a gente aqui aprende é onde a gente ensina. Então a gente tem a oportunidade tanto de aprender, melhorar, cada vez melhorar mais nossos resultados, nossos desafios, né, e alcançar melhores desafios, como os transplantes multiviscerais, transplantes combinados, como a gente pode também ensinar, né, aos outros estados, às classes médicas, as equipes de multiprofissionais de saúde, para poder fazer essa manutenção desses potenciais doadores e progredir mais e cada vez mais no transplante. Uma última pergunta, doutor. Queria que o senhor avaliasse o quanto a sociedade ainda precisa falar sobre doação de órgãos e de que maneira a legislação, né, políticas públicas mesmo, podem ser capazes de chegar até as pessoas para fazer isso se difundir, a gente ter resultados cada vez melhores, talvez uma fila menor, né, e potenciais doadores em maior volume. Na verdade, esse trabalho é um trabalho que ele é contínuo. A gente precisa falar de transplante, de doação de órgãos diariamente, exaustivamente, e a gente precisa desmistificar questões que do conceito até hoje em dia de morte, de definição de morte, para que a gente possa alavancar esse nosso número de doadores, né? A gente sabe que países de primeiro mundo, o número de doadores ele é menor que o nosso, mas o índice de conversão para doação é muito maior. Só que a gente tem uma vantagem, que eu considero uma desvantagem, mas uma desvantagem. Os nossos doadores são mais jovens e mais saudáveis. Então, hoje a gente vive essa epidemia, né, do trauma, e que acho que no futuro talvez isso inverta e a gente vai ter que trabalhar com órgãos que são de pessoas que têm mais idade, que já têm alguma comorbidade, e para isso a gente vai ter que ter mais seleção. Tendo mais seleção de quem vai doar, a gente precisa de mais doadores. Mais doadores significa mais conversa, mais consentimento, mais acolhimento, né, das nossas equipes. Perfeito. Agradeço ao Dr. Bruno Toldo, ele médico responsável técnico aqui pelo Conjunto Hospitalar de Sorocaba. O hospital aqui em Sorocaba, inclusive, foi premiado nos últimos anos por esse trabalho de captação de órgãos que tem aí transformado a vida de muitas pessoas, como destacou o doutor, com quem a gente conversou, gentilmente ele nos atendeu um pouquinho mais cedo. A gente destaca esse assunto, como eu mostrei para vocês um pouquinho mais cedo também, porque há 24 anos a Assembleia de São Paulo aprovou essa legislação que criou então o Dia Estadual do Doador de Órgãos. Mas de lá para cá inspirou inclusive legislações em âmbito nacional e também em outros estados, e todos os anos pratica aí campanhas de conscientização e tem iniciativas não só parlamentares, mas de entidades também que junto com o Parlamento de São Paulo potencializam esse assunto e trazem aí a importância da gente discutir nas nossas rodas de conversa a importância da doação de órgãos. A gente destaca que a lei de São Paulo foi pioneira, inclusive, em relação à lei nacional que trata da doação de órgãos. Ela é de 1997, só foi regulamentada, inclusive, 20 anos depois. Segundo os especialistas com quem eu conversei, ela continua em transformação e a gente vai entender um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas eu queria contar para vocês que o Sistema Nacional de Transplantes no Brasil, a maior parte deles é comandado aí pelo SUS. É o SUS que é responsável
pela maior parte dos procedimentos de transplante de órgãos no país. A gente preparou uma tela e você vai acompanhar de casa, a partir de agora, com dados precisos sobre a doação de órgãos no Brasil. Para a gente ter uma ideia, o Brasil registrou 14.352 transplantes em 2024, superando os 13.913 que foram registrados no ano anterior. Cerca de 88% dos órgãos são aí transplantados a partir do SUS. A Secretaria de Estado da Saúde afirma que aumentou os valores repassados pela tabela SUS paulista para procedimentos relacionados a transplante de órgãos. Alguns exemplos de órgãos que podem aí ser doados, que são doados: coração, fígado, pâncreas, o pulmão, o rim e também tecidos como a medula óssea, os ossos e as córneas. Para dar mais transparência nesse assunto, é importante a gente entender quem são as pessoas que estão aí na fila de transplantes. E por isso, dá para acompanhar todos esses dados. As pessoas que estão aí na fila podem acompanhar, inclusive, pelo aplicativo do Poupa Tempo, que é uma maneira fácil e ágil ali na palma da mão da gente saber um pouquinho mais nessa questão da transparência. Além disso, também vale a gente registrar que desde o ano passado, uma iniciativa pública garantiu aí com diversos órgãos, o Ministério da Saúde e da Justiça, que cada indivíduo possa manifestar a sua vontade de ser doador de órgãos. Isso significa que eu, você, quem está acompanhando a gente pode preencher um formulário online de forma eletrônica. O site está aparecendo aí na sua tela, é o aedo.org.br. Então, cada pessoa pode manifestar essa vontade de ser aí, então, um doador de órgãos. Mas, mesmo assim, é importante a gente destacar que a decisão é sempre da família. E por isso a gente vai conversar com pessoas que estão aí engajadas com esse assunto. Chega mais pertinho de mim, eu estou aqui com o Bruno também. O Bruno vai conversar comigo. Ele faz parte de uma das muitas organizações, mas essa é uma organização de referência, que é o Instituto Gabriel. Ele está aqui comigo em Sorocaba, mas é de Indaiatuba. Boa tarde para você, Bruno. Queria te cumprimentar e te agradecer por isso, por você estar aqui falando sobre esse assunto com a gente. Como é que esse assunto transformou a sua vida e hoje você faz parte do Instituto? Olá, boa tarde, tudo bem? Bom, eu sou de Indaiatuba, né? Eu fazia um trabalho num grupo de palhaços e a gente fazia visita em diversos lugares e um dos lugares que a gente visitava era uma clínica de hemodiálise. E uma dessas pessoas que eu visitava, né, era mais divertida, a gente brincava, jogava junto. E teve um sábado que eu fiz a visita e ela estava muito doente, né? E ela falou, não, às vezes é assim. E aí passou uma semana, ela veio a falecer. E aí eu fiquei incomodado. Falei, como que, né, deve existir alguém, alguma organização que atue com isso. E aí eu descobri o Instituto Gabriel, que trabalhava na minha cidade. Desde então eu faço parte do Instituto, atuei como conselheiro e hoje eu faço parte da equipe técnica. Sou diretor executivo lá, trabalhando para incentivar a doação de órgãos no país todo, né? Bruno César Ferreira, ele é diretor executivo do Instituto Gabriel, está conversando com a gente aqui ao vivo. Bruno, olha pra gente mais lá para a câmera, pra gente ver você de casa. Bruno, conta pra gente como é que tem sido o trabalho do Instituto. Eu sei que vocês vão completar 25 anos esse ano. Como é que tem sido realizar todas essas campanhas aí de conscientização, levar esse assunto de uma maneira um pouco mais leve para as pessoas entenderem a importância da doação de órgãos, de atender as pessoas que estão na fila pelo transplante? Sim, sim. Uma das principais tarefas que têm que ser feitas na doação de órgãos é realmente formar embaixadores, pessoas que possam atuar nessa causa em diversos cantos do país. Então o Instituto Gabriel hoje forma pessoas, forma lideranças para falar sobre esse tema. E esse é um programa nacional e a gente também tem o Salão de Humor, que é um outro programa nacional que a gente atua. E a ideia, a gente recebe cartoons, charges sobre esse tema, de todo o país, a gente premia essas obras e faz exposições delas. Então a gente faz, né, além da nossa cidade, a gente fez exposições já em Recife, em outros, né, em vários pontos do país para mostrar para as pessoas que a doação de órgãos não é só falar sobre morte. Então, muitas vezes a pessoa associa a doação de órgãos com morte, tem gente que se benze e se fala, doação de órgãos, credo. E não, na verdade é vida, a gente tem que estar sempre lembrando que doação de órgãos é vida. Foi uma morte, mas que levou, né, que trouxe de volta até 8 vidas.
Então isso é muito importante a gente lembrar que é muito mais poderoso. Então o Salão de Humor tem essa função de, pelo cartoon, pela charge, mexer um pouco o coração das pessoas e fazer com que elas se declarem doadoras de órgãos, que é o mais importante, avisar a família. Então é nosso mantra diário, falar com as pessoas. Quer ser doador de órgãos? Avisa a família. Conversa com seu pai, com a sua mãe, com seu marido, conversa com seus filhos. Isso é extremamente importante, porque se eles não souberem da sua vontade, nada adianta. O cadastro é muito importante, então o CNJ foi bem feliz nessa iniciativa de se criar um cadastro, mas ele ainda não tem a função específica de uma lei. Então a gente precisa... Uma parte do nosso trabalho é fazer com que esse cadastro se torne lei. Mas, assim, enquanto essa lei não sai, avisa a família. Então, é um mantra diário que a gente tem que repetir. Quer ser doador de órgãos? Avisa a família. Conversa com a sua família. E por falar em lei, o quanto você vê que as legislações precisam aí transformar de alguma maneira todo esse cenário, como é que isso já está acontecendo e o quanto ainda precisa acontecer por meio da conscientização, dessa forma pedagógica mesmo de falar com as pessoas, né? Sim, sim. Vou até citar o caso da fundadora, da Maria Inês. A Maria Inês, que fundou o Instituto, ela teve diversos problemas na gravidez, com anencefalia das crianças, e a última gravidez que ela teve, da Gabriele, que originou o nome do Instituto Gabriel, ela tentou efetivar a doação de órgãos da Gabriele. Só que 9 meses para mudar uma lei é muito difícil, mas ela tentou, ela lutou bastante para regular para que a Gabriele fosse doadora de órgãos. Como a maior parte das pessoas em casa aí já viram, na conversa do médico, infelizmente a doação de órgãos, ela precisa da morte cefálica, e como a Gabriele nasceu com anencefalia, ela não conseguiu ser doadora porque não tinha como constatar a morte cefálica. Então esse é um exemplo de uma lei que precisa ser melhorada. A gente precisa trabalhar para que justamente se normatize corretamente a doação de órgãos de bebês anencéfalos. Então esse é um exemplo. Então a gente tem também a questão da Lei Tatiane, que é uma lei relativamente nova no país, que surgiu agora, que é de tornar obrigatório o ensino da doação de órgãos de maneira transversal nas escolas, nas faculdades. Então isso também tem que ser trabalhado. Então tem muitas coisas a melhorar. Já teve muitos avanços, mas a gente sempre pode melhorar, se tratando das leis, a gente sempre pode melhorar. Essas leis federais aí que o Bruno citou para a gente, que tratam aí justamente da regulamentação desse assunto, Então a regulamentação precisa acontecer através desse trabalho aí do Congresso Nacional, do nosso Senado, enfim, com a sanção da presidência. No âmbito estadual fica muito esse caráter educativo e de prestação aí, de informar as pessoas. Bruno, como é que você avalia hoje, inclusive com o uso da tecnologia das redes sociais, a desinformação sobre a doação de órgãos, o quanto isso é preocupante, o quanto a gente tem que desmistificar esse trabalho, e vocês fazem isso muito bem. Exatamente. Boa parte do nosso trabalho é atuar nas redes sociais, levar a informação correta e também desmistificar. Então a gente tem algumas situações, a gente vê alguma desinformação, uma pessoa que tem uma rede muito grande de seguidores, então a gente tem que realmente combater a desinformação, falar para as pessoas o que é o correto, não é porque o fato da pessoa ser uma influenciadora, ela pode falar o que ela quer, A gente precisa realmente levar a verdade, levar aquilo que as pesquisas falam, levar aquilo que a ciência fala. Então nosso trabalho é muito forte, sempre pautado na ciência, sempre pautado em artigos científicos, sem, por exemplo, criar um contraponto com a religião. A religião ela é uma grande apoiadora da doação de órgãos. A maior parte das religiões, por exemplo, são favoráveis à doação ou são neutras à doação. Não existe uma religião que é contra a doação. Então a gente tenta sempre trazer isso, trazer a ciência aliada com a religião para explicar para as pessoas a importância da doação de órgãos. E lembrando, esse é um tema de todos. A doação de órgãos ela não tem uma bandeira de um lado ou de outro. Todo mundo está sujeito a ingressar na lista de espera por um transplante. Por isso essa é uma batalha de todos. A gente não precisa esperar alguém da família entrar em lista. A gente não precisa chegar nesse ponto. Vamos avisar antes, vamos conversar com a família antes, trazer essa conversa o mais cedo possível. Bruno Ferreira, muito obrigado por você conversar com a gente ao vivo, eu te agradeço. Queria destacar, inclusive, dados recentes encaminhados pela Secretaria de Estado da Saúde para a nossa reportagem mais cedo, com o trabalho aí incansável da nossa produtora, a Bia, para obter esses dados por parte da Secretaria Estadual da Saúde atualizados, quentinhos, a gente traz para você. A Secretaria de Estado da Saúde informou mais cedo para a gente que de janeiro a dezembro de 2024 foram realizados 8.311 transplantes de órgãos no estado de São Paulo. Isso significa que é aqui que são realizados
mais da metade de todos os transplantes no país. 130 para coração, 649 para o fígado, 10 para o pâncreas, 45 para o pulmão. Além disso, também tem uma lista enorme de pacientes que receberam aí rins, pâncreas e córneas. Além disso, até dezembro de 2024, 24.952 pessoas estavam na fila para receber aí algum desses órgãos. A gente vai conversar agora com uma pessoa que teve a vida transformada porque recebeu um órgão. Ela está aqui do meu lado, também faz parte aí da comunicação do Instituto Gabriel, vai conversar com a gente. Eu queria entender para você como é que foi a transformação de fato da sua vida depois que você foi transplantada? Conta pra gente. Oi, tudo bem? Realmente é uma transformação. Quando a gente está aguardando por um transplante, a gente fica na expectativa se vai acontecer logo, se vai demorar. No meu caso, eu fiquei 7 anos, né, aguardando, e depois eu consegui o rim da minha irmã, depois de um tempo, de um tratamento que eu fiz. Mas realmente, a gente cria novas esperanças, a gente até muda o jeito de ver o futuro, né? A gente pensa em novos planos e novos projetos, tanto que eu mudei de área, né? Hoje eu trabalho com o Instituto Gabriel, trabalhava em outra função, porque realmente, depois que a gente passa por essa situação, a gente quer divulgar. Tanto que a maioria dos defensores sobre a doação de órgãos são pessoas transplantadas, que querem realmente modificar, porque são a prova viva do que o transplante dá certo, a doação de órgãos dá certo, né? Que deu a continuidade de vida para alguém. Então eu sou a continuidade de vida através da doação da minha irmã, mas eu vi várias histórias enquanto eu estava fazendo hemodiálise, né? De pessoas que receberam, né, através da lista, pessoas que infelizmente não conseguiram, né, chegar, como o Bruno contou, da nossa amiga, que eu estava lá junto na época, fizemos juntas. Então a gente vê dos dois pontos da história, né, de pessoas que chegam a fazer o transplante, querem trabalhar e lutar por essa causa, para que as outras pessoas, né, consigam também. Quem está conversando com a gente é a Vani Lopes, ela é paciente transplantada e faz parte aí da coordenadoria de comunicação do Instituto Gabriel. Vani, olha mais lá para a gente, para a câmera, para o pessoal de casa poder acompanhar você. Queria que você avaliasse assim, e contasse para a gente como é que o seu trabalho tem inspirado outras pessoas que talvez nem soubessem o potencial que a doação de órgãos tem, né, e em transformar mesmo a vida dessas pessoas que estão aí, muitas vezes esperando muito tempo na fila. Então, a gente sempre comenta que o nosso objetivo é quebrar bolhas, é romper bolhas, né? Porque a gente não quer falar somente para as pessoas transplantadas, a gente quer falar de uma maneira universal. Então, nós trabalhamos também a nível nacional e também somos muito fortes nas redes sociais e fizemos também uma inovação, né? A gente cria com muito humor as nossas publicações para poder levar uma certa leveza, né, para que não seja algo pesado, porque às vezes as pessoas associam muito a doação de órgãos com morte, e na verdade a gente está falando sobre vida, continuidade de vida de alguém, porque morrer todo mundo vai, né? Isso é uma coisa que é certa para todas as pessoas, mas o que a gente faz, né, depois que a gente morre, e o que a gente pode fazer depois que a gente deixar, né, essa vida, é poder dar a chance para as outras pessoas. Então, através das nossas redes sociais, para quem quiser acompanhar, Instituto.Gabriel, lá nós temos uma forma de educar, né, levando informação correta, porque um grande problema nosso são as fake news, né, são as informações, porque a gente não tem problema com a falta de informação. A falta de informação não é um problema, porque quando a pessoa não tem a informação, a gente vai até a pessoa e leva a informação. O problema é a desinformação, são as informações que não são verdadeiras. Então, é muito importante falar com todas as pessoas, com todos os públicos também, desde criança até o mais idoso, né? Eu ia perguntar para você como é que faz para conhecer, você já falou que vocês estão nas redes sociais, queria que você deixasse uma mensagem final para a gente entender essa mudança de chave na cabeça das pessoas que estão acompanhando a gente, que talvez tivessem esse assunto muito estigmatizado. Eu destaco aqui também que o Instituto tem sede em Indaiatuba, então a gente está no interior, valorizando o interior hoje, porque viemos a Sorocaba, Indaiatuba, duas instituições, tanto o hospital quanto o Instituto fazendo história, e eles estão alinhados com os objetivos do desenvolvimento sustentável que buscam aí justamente a gente trazer uma vida melhor para as pessoas através desse olhar global. O que você pode dizer para a gente encerrar?
É muito importante isso que você falou, porque além da educação sobre a doação de órgãos, o Instituto Gabriel também trabalha com a prevenção de doenças crônicas, que é para evitar que as pessoas cheguem para a lista de espera, né? Então é importante também a gente poder cuidar da nossa saúde, cuidar, sempre fazer um check-up. E o recado que eu posso dar para vocês é, quando vocês tiverem dúvidas sobre o assunto, procurem organizações sérias, procurem a Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde, que quem vai realmente dar essas informações. E sempre prestar atenção em uma coisa, estamos falando sobre vida, né? Sobre dar oportunidade de vida para outras pessoas. Através da doação, a gente consegue que a pessoa consiga constituir uma família, continuar um estudo. Hoje nós temos pessoas transplantadas aí, atletas, indo até para fora do país, competindo em competições. Então é muito importante as pessoas terem essa associação, né, de que transplante e doação de órgãos é continuidade de vida e não o fim de alguém. Beleza, muito obrigado pela sua participação, a todos que estiveram com a gente aqui nessa jornada em Sorocaba para entender um pouco mais sobre os desafios da doação de órgãos, mas também comemorar os bons números aí que a gente tem construído ao longo dos últimos anos. Eu fico por aqui desejando essa mensagem para que você consiga também conversar mais sobre esse assunto junto com a sua família, com os seus entes, com os seus amigos e se declarar, mas também aí todo mundo se engajar nessa causa dos transplantes e também da doação de órgãos. Um abraço forte para você, a gente se encontra na programação da Rede Alesp.